Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História e Epistemologia da Matemática. Na aula passada, estávamos realizando o estudo das correntes filosóficas da matemática. Este tópico foi dividido em duas partes, e na aula passada, nós nos focamos na Idade Contemporânea, onde aprendemos sobre o logicismo, intuicionismo e formalismo, as três grandes correntes do século XX da matemática. Também vimos um exemplo de como as diferentes correntes filosóficas alteram o modo pelo qual nós ensinamos algum elemento matemático, no caso, as equações de primeiro grau. Na aula de hoje, nós vamos estudar, dar continuidade ao nosso estudo epistemológico, discutindo sobre a matemática enquanto um corpo de conhecimento específico. Vamos estudar nesse capítulo a possibilidade ou como a matemática se constitui da sua origem até se tornar um conhecimento específico. Quando nós pensamos nas origens da matemática, muitas dúvidas são postas e existe uma grande incerteza com relação ao marco histórico que descreve o momento inicial da matemática. Muitos filósofos se debruçam, tentando entender como a matemática surge, quais foram as origens que levaram o ser humano a pensar matematicamente. Será que é algo inato? Será que existe algum momento inicial? Bom, muitas dúvidas foram surgindo nesse processo, né? E eu destaco aqui algumas para vocês, para que a gente possa pensar um pouquinho nessa questão de história e epistemologia da matemática. Por exemplo, será que a matemática foi descoberta ou inventada? Será que teve um primeiro homem que olhou para alguma coisa e falou: Olha, isso é matemática? Ou não? Será que houve um momento intencional onde um homem, um ser humano, resolveu desenvolver procedimentos matemáticos? Como que será que esse processo se originou? E será que existe, por exemplo, um elemento primordial para a matemática? Aquilo que começou a matemática, a origem? Será que a gente consegue encontrar essa coisa que a gente vai voltando no tempo, voltando, 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 e fala: Este foi, então, a primeira pedra que constituiu o castelo da matemática? Mas também podemos nos perguntar, por exemplo, que o que seria fazer matemática? Será que simplesmente utilizar números e medidas é fazer matemática? Ou será que antigamente não podíamos, quando começamos a usar números, isso não era matemática e a matemática passou a existir a partir de certo momento mais para frente na história? Ou como a matemática está presente em outros lugares, será que a gente não precisa de um ser humano para fazer matemática? Essas perguntas, elas envolvem conhecimentos epistemológicos, filosóficos e a gente pode discuti-las ao longo do curso. Você já parou para pensar em alguma delas? Seria interessante você tentar conversar com seus colegas sobre isso. O que a gente viu em algumas aulas passadas é que existe a diferença entre verdade e perspectiva. A filosofia da matemática, ela nos dá algumas perspectivas. Então, embora nós não consigamos responder as perguntas que fizemos anteriormente de forma verdadeira, termos bases científicas para comprovar a veracidade de uma afirmação dessa categoria, nós podemos pensar em algumas perspectivas, em algumas possibilidades e teorias que justificam as nossas crenças e se tornam então filosofias da matemática, tá? E eu escolhi essas três perguntas porque elas são campos de pesquisa que podem originar que originaram, certos desenvolvimentos matemáticos. Então, por exemplo, quando nós pensamos, será que a matemática foi descoberta ou inventada? O que eu estou olhando aqui é uma forma epistemológica de visão da matemática. O conhecimento matemático, ele é produzido, construído, inventado, né?
qual é o verbo que eu uso, né? Como que esse conhecimento é adquirido pelo ser humano, como que ele é produzido. Então, essas perguntas que envolvem a origem do descobrimento ou invenção na matemática são perguntas que quem estudaria é uma linha epistemológica da matemática. Então, ao fazer essas perguntas, nós estamos criando perspectivas de conhecimento epistemológico. Já quando eu pergunto sobre a existência de um elemento primordial, esse é um problema clássico de ontologia da matemática. A ontologia é uma parte da filosofia que vai se dedicar à origem das coisas, à essência daquilo que a coisa é em si. Por exemplo, o que é a matemática? O que origina a matemática? Quais são as origens da matemática? São problemas ontológicos. E a gente pode levar para a ontologia matemática perguntas como: o que é geometria? O que é número? O que define uma progressão? O que define uma sequência? Então, essas concepções de o que é sempre remontam para a gente problemas ontológicos. Já quando a gente se pergunta, será que utilizar números e medidas já é fazer matemática? Nós estamos numa prática metodológica, porque aqui estamos nos perguntando o que é fazer matemática. A partir de que momento o ser humano está fazendo matemática? Será que a fazer matemática se presentifica nos cálculos do dia a dia ou somente na frente de uma prova com lápis e caneta? Fazer matemática está na vivência dos animais ou só dos seres humanos? A necessidade de construção das formigas envolve matemática? Os alvéolos das abelhas precisam ser de matemática? Então, o que é fazer matemática, né? Esses métodos que são desenvolvidos para enfrentar essas questões são questões metodológicas da matemática. Eu trago essas questões aqui, que são inúmeras que a gente poderia fazer, para que a gente perceba que a matemática ela evolui tanto em conhecimento técnico, a partir de novas fronteiras superadas, novos cálculos desenvolvidos, mas também a partir de questionamentos sobre ela própria, sobre suas bases epistemológicas, ontológicas, metodológicas e filosóficas. Tudo isso, junto, combinado, faz com que a matemática comece a se tornar algo grande, robusto e que a gente vai chamar de ciência, que é como um corpo de conhecimento hoje em dia. Mas isso não foi do dia para a noite. No próximo tópico do nosso curso, vocês irão estudar História da Matemática. E aí nós vamos conhecer alguns momentos marcantes da história. Aqui eu trouxe uma ilustração para que representasse essa ideia para vocês. A matemática, ela é um produto do humano que foi evoluindo com o passar do tempo, ela foi se desenvolvendo. Há registros de mais de 30 mil anos antes de Cristo que envolvem, né, alguns números, usos na agricultura, então envolvem certos recursos matemáticos. Mas, ao passar do tempo, alguns marcos foram caracterizando mudanças temporais muito fortes, né? Por exemplo, a matemática antiga da Mesopotâmia, depois a matemática grega, que é uma antiguidade clássica, a matemática medieval, né, que envolve ali toda a Idade Moderna com os pensadores europeus, e hoje a matemática que nós chamamos de matemática contemporânea, que é a qual nós estamos, que percorre aí o século 18, 19, 20, até os dias de hoje. E aí eu trago aqui para vocês um resumo, quase um spoiler que vocês vão ver mais para frente no curso, sobre as eras da matemática. Eu quero tentar dar aqui uma visão ampla para que depois vocês consigam ir especificando no próximo módulo, certo?
Então, quando a gente pensa em eras matemáticas, a gente consegue facilmente dividi-las em quatro partes, tá? Então, nós temos uma parte da matemática que a gente chama de matemática antiga, aonde essa matemática antiga, aonde o importante era a utilidade e conhecimentos práticos com números para realizar operações do dia a dia. Então, fazer trocas, começar o comércio, medir certas distâncias, calcular algumas pequenas coisas, mas tudo era muito prático e útil. Não existia um pensamento mais reflexivo sobre a matemática. Já na antiguidade clássica, aqui, onde nós podemos pensar num período que remonta aos gregos, aqui, nós temos a origem, o surgimento do método axiomático. Esse é um termo que vocês vão ouvir bastante durante o curso e que ele diz do modo como nós conhecemos a matemática hoje, a qual ela é fundamentada em axiomas, aquelas verdades que a gente não pode contrariar. Nós assumimos certas frases como verdadeiras e a partir delas nós iremos deduzir tudo que nós sabemos sobre matemática. Esse é o chamado método axiomático que surge na Grécia Antiga. A partir desse movimento, além da utilidade e da prática, certos conceitos mais genéricos, generalistas, vão se apresentando na matemática. Esse movimento faz com que as pessoas comecem a se questionar sobre grandezas cada vez maiores, números cada vez diferentes, sobre possibilidades que deixam de ser tão práticas, mas passam a ser mais exploratórias, intelectuais, talvez abstratas, que é a palavra que caracteriza, então, o período da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela é toda, ela gira em torno de um conceito de abstração. Esse conceito, ele vem principalmente pelas possibilidades da álgebra dos, dos hindus, que são introduzidos na Europa, mais ou menos nesses séculos XV, por volta do século XV depois de Cristo, e aí começa todo um movimento para tentar generalizar conhecimentos e calcular coisas que estão além do nosso dia a dia, mas são coisas abstratas. Há, por exemplo, uma imersão dos matemáticos em estudar coisas muito grandes, infinitas ou muito pequenas nesse movimento. Claro que existiam limitações culturais, históricas e até religiosas que impediam certos avanços, mas a Idade Moderna é caracterizada por esse momento de abstração. Já na Idade Contemporânea, que permite que nós estamos hoje, né, há todo um movimento que gira em torno do formalismo matemático. O que eu quero dizer com esse formalismo matemático? É o mesmo formalismo lá do Hilbert que a gente viu na aula passada? Muito parecido. Mas aqui nós estamos caindo dentro de um termo que ele está repleto do sentido de verdades. Aqui nós buscamos na Idade Contemporânea avanços matemáticos que justifiquem os conhecimentos que nós já tínhamos de forma que eles se tornem cada vez mais verdadeiros. Então, existe todo um movimento para tirar da matemática as questões pessoais e subjetivas e torná-la mais técnica e formal, sem a necessidade de eu acho que. Então, a idade contemporânea é marcada fortemente por esse formalismo e essa busca pelas verdades por trás dos conhecimentos que já foram produzidos aí ao longo de milhares de anos, tá? Então, como nós podemos observar aqui nesse quadro, então a gente tem um movimento da matemática que é de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento histórico. Por que eu digo que é um desenvolvimento histórico?
porque ele não aconteceu do dia para a noite, tá? Foram necessários anos e anos de práticas, de pensar, de problemas, de desafios, para que a humanidade saísse de uma matemática de utilidade, onde o foco era resolver problemas úteis, para chegar hoje num conceito de matemática que nós chamamos de abstrato e formal, onde muitos dos conhecimentos que nós aplicamos, às vezes, não são tão fáceis de representar no mundo real, mas são conhecimentos matemáticos e a gente conhece, ensina, aprende esses conhecimentos no dia a dia da vida acadêmica da matemática, tá? Mas é importante que a gente observe que esse desenvolvimento, por mais que ele tenha sido a gente fale, né, que ele começa na Idade Antiga, utilidade, chega num formalismo abstrato, às vezes a gente se engana pensando que há uma evolução simples, linear. Ou seja, o conhecimento de hoje é melhor que o conhecimento do passado. O que é importante a gente entender, enquanto estudantes de filosofia e epistemologia e história da matemática, é que esse conhecimento ele é sempre maximal. O que eu quero dizer com isso? Penso no conhecimento. Claro, conhecimento epistêmico. Lembra lá das primeiras aulas? O conhecimento que é refletido, cientificado, testado, né? Esse conhecimento, ele vai ser sempre o máximo que aquela cultura pode oferecer. Então, quando a gente pensa que o Teorema de Pitágoras foi desenvolvido há 500 anos antes de Cristo, né? Muito tempo atrás, e hoje a gente ensina ele para crianças, a gente acha que naquela época ele também era algo trivial, mas não. O Teorema de Pitágoras, no momento do seu desenvolvimento, ele era o máximo de desenvolvimento tecnológico e epistêmico que a matemática poderia oferecer naquele momento. Então, hoje, se nós enxergamos um exemplo, né, o Teorema de Pitágoras, como algo a ser ensinado numa certa série do ensino fundamental para crianças de determinada idade, esse conhecimento já foi, né, a, o suprassumo do conhecimento humano. Mesmo sendo um conhecimento utilitário, que hoje nós enxergamos ele como sendo utilitário, epistemologicamente ele era o conhecimento máximo. Então a gente não pode simplesmente achar que o conhecimento de outrora era menor que o nosso conhecimento. O conhecimento epistêmico sempre é o máximo que a cultura consegue desenvolver. Assim como daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para o nosso conhecimento matemático e vão achar que isso não é, de fato, um conhecimento muito elevado e que pode ser ensinado para qualquer criança de 12 anos de idade. Mas tá, se o conhecimento ele é sempre máximo, o que faz com que exista uma motivação para que ocorra o desenvolvimento da ciência matemática? A minha leitura, né, nesse panorama que a gente faz, é que sempre existem desafios que são postos e alguém motivado a superar esses desafios. Então, por mais que o conhecimento matemático de cada época seja máximo, e naquela época o corpo da matemática seja constituído de forma completa, existe ainda um desafio, uma coisa que eu não consigo explicar, algo que eu ainda entro em dúvidas. E isso motiva os matemáticos, os cientistas, os pesquisadores a avançar no conhecimento, criando então novos conhecimentos e ampliando o que a gente chama de matemática, até se tornar o que a gente conhece hoje como ciência matemática, como algo que tem um corpo completo de conhecimentos específicos próprios da sua ciência.
E quais são as implicações desse panorama que eu acabei de fazer para vocês? É que a gente tem que entender que, embora eu não consiga dizer qual é a origem da matemática, o que eu consigo dizer para vocês é que existem diferenças entre o que nós hoje chamamos de matemática e que pessoas mais antigas chamavam de matemática. A matemática, ela é um processo humano de desenvolvimento cultural que depende de fatores históricos. Então, quando a gente vai estudar a história da matemática, nós às vezes olhamos para o passado, para os egípcios, para os gregos, para pessoas do século XV, XIV, e se eles olhassem para o que nós chamamos hoje de matemática, eles não diriam que é matemática, pela questão da essência enorme de algebrismo, de presença de números, aliás, a presença de muitas letras e a falta de números para algumas vezes, talvez isso não caracterizasse matemática para eles. Assim como nós, ao olharmos para a matemática feita pelos matemáticos gregos, em Euclides, em suas demonstrações, nós enxergamos problemas, enxergamos falta de formalismo, enxergamos a necessidade de generalizar certos conceitos. Existem diferenças do que a gente chama de matemática hoje para o que matemática antes. E vai com certeza existir uma matemática mais para alguns anos, séculos aí para frente, que a gente também não vai conhecer como sendo matemática para a gente, tá? E esse desenvolvimento, ele é cultural e histórico. Ou seja, cada cultura ela é permeada de certas problemáticas. Então, quando um problema surge na cultura, ele ser tentado, vai tentar se resolver esse problema. Esse problema pode ocasionar a motivação necessária para o avanço matemático. Mas algumas culturas olham para problemas que outras não veem. Então, todo o nosso avanço precisa ser pensado de forma cultural e histórica. Por exemplo, quando nós estamos estudando hoje um conceito de cálculo diferencial e integral, que é um conhecimento do século XVII, por Newton e Leibniz desenvolvido, né? E nós às vezes encontramos problemas em transformar eles em programas computacionais. Newton e Leibniz não conheciam o computador, então eles não tinham como olhar para um problema do cálculo e pensar como é que eles iam implementar isso computacionalmente, porque a cultura deles não tinha esse instrumento. Hoje nós enfrentamos problemas que nosso computador tenta resolver. Daqui a alguns anos, os computadores podem ter mudado sua performance de forma que aqueles problemas que nós tentamos resolver hoje se tornem banais e eles consigam superá-los de forma rápida. Mas por quê? Porque a nossa cultura está enfrentando esse problema. Isso nos remete àquela frase que eu disse anteriormente, que o conhecimento epistêmico ele é sempre máximo, né, maximal, e esse máximo ele vai ser também temporal. Então, a matemática, enquanto ciência, enquanto corpo de conhecimento, ela está evoluindo constantemente, buscando responder perguntas que antes não se sabia. Por ora, a gente pode pensar que ela avança através de técnicas e conhecimentos novos, ou às vezes de conhecimentos sobre ela própria, que fazem parte daquelas perguntas iniciais sobre ontologia, epistemologia e filosofia. Tudo isso amplia os conhecimentos da matemática e, ao passar do tempo, o nosso corpo vai ganhando forma e se constituindo cada vez mais como uma ciência mais e mais robusta. Então, como última implicação desse panorama que eu trouxe para vocês,
é para dizer para vocês que compreender história, epistemologia e filosofia da matemática também faz parte da ciência matemática. Fazer matemática não é apenas resolver equações, trabalhar com números, formas, informações e dados, né? A ciência matemática também olha para problemas históricos, epistemológicos e filosóficos. Isso faz parte do que nós chamamos de corpo de conhecimentos específicos que a matemática se preocupa. Talvez, alguns séculos atrás, essas perguntas que hoje eu fiz para vocês, como a matemática surgiu, será que era o primeiro elemento da matemática, não passasse na cabeça das pessoas. Mas hoje ela faz parte do campo de pesquisa da ciência matemática. E todas essas implicações, elas se desdobram no que a gente chama de horizonte da matemática, né? E isso que eu trago para vocês aqui, epistemologicamente, é muito importante. Por quê? Porque entender que a matemática, ela não é absoluta. Ela é uma ciência, tal como as outras ciências, e ela está em desenvolvimento. A matemática, ela tem um perfil de trabalhar com muitas verdades e sempre buscar uma certa exatidão. Porém, pensar que a matemática é única e absoluta, você pode recorrer em problemas mais para frente, porque o seu conhecimento fica limitado à sua temporalidade. E ao observar esse desenvolvimento e pensar no futuro, nós vamos entender que a matemática ela é fluida e ela vai sendo cada vez mais ganhando mais corpo e evoluindo como se fosse o nosso corpo humano também, que vai passando pelas idades de jovem, vai envelhecendo, né? E vai crescendo. E esse é o movimento que vai constituindo a matemática enquanto corpo de conhecimento. Não é porque a, a matemática busca exatidão que ela é fechada e acabada, né? Ela tem um corpo de conhecimento, ela tem verdades ali, mas a própria história dela mostra que há momentos onde as crises surgem e essas crises vão sendo superadas e o corpo vai ganhando forma e vai aumentando. Esse é o processo natural de desenvolvimento da ciência. Esse é o processo natural de desenvolvimento do conhecimento. É você sempre olhar para aquilo que você tem, não de forma absoluta, mas como de forma sabendo que você está dentro de uma cultura que acredita que aquilo é verdade. E até que a gente prove o contrário, a verdade é aquela e os problemas têm que ser resolvidos a partir desse panorama. E se a gente não consegue resolver, a gente tem que ampliar o nosso corpo, fazendo com que isso cresça cada vez mais, tá? E um último desdobramento que aí envolve uma questão um pouquinho mais pedagógica, mas que todos nós estamos envolvidos quando pensamos em matemática, é que o conhecimento matemático que a gente ensina ou a gente aprende, ele na verdade ele é um fruto de uma sementinha que foi plantada muito lá atrás. Então, certas abstrações que nós entendemos hoje, certos conhecimentos que a gente encara como sendo triviais, passíveis de se entender para uma criança de 10, 11, 12 anos, já foi tido como sendo o suprassumo do desenvolvimento intelectual de alguma era. Por esse motivo, a gente tem que respeitar esses limites e entender que todo conhecimento é máximo. Isso faz com que a gente pense na nossa prática de como ensinar e como aprender matemática. Essa é uma lição importante também que vai ser trabalhada na terceira parte deste curso, certo? E aqui eu trago para vocês alguns questionamentos, porque é sempre bom pensarmos sobre isso e com a luz do que eu discuti hoje com vocês sobre o que é corpo de conhecimento específico da matemática, né? Será que aquilo que eu estou aprendendo ou ensinando, dependendo da situação, é de fato matemática? É de fato a matemática? Ou será que é
uma matemática? Ou será que é uma partezinha ínfima da matemática? Será que não é só um algoritmo e talvez não é necessário saber o algoritmo para saber matemática? Ou será que é? São perguntas que a gente pode se fazer. Será que existem matemáticas que são diferentes? Ou será que toda matemática é uma única? Essa é uma pergunta bem interessante que permeia a etnomatemática, né? Será que todo mundo tem que saber a mesma matemática ou existem matemáticas que podem ser aprendidas em um certo tempo, tá? E se existem, isso, né? Quem que decide o que faz parte do corpo da matemática? Se a gente pensar que existe alguma coisa, algum tipo de trabalho que envolva números, mas que não seja matemática, quem definiu então o que que é matemática? Será que tem alguém que diz, ó, isso aqui é matemática, isso aqui não é? Como que esse processo histórico se deu? São perguntas interessantes. E a última que eu deixo para vocês é assim: por que será que é tão importante a matemática na vida da gente? Aonde está essa importância? Aonde reside, né, em qual parte da matemática que a gente se justifica para acreditar que ela é tão importante como ela se mostra aí nos dias de hoje, certo? Para terminar a aula, eu vou sugerir aqui para vocês a leitura de um livro, de um texto, na verdade, que ele é chamado Matemática, Monstros, Significados e Educação Matemática. Ele é de um autor brasileiro chamado Rômulo Lins, foi publicado no ano de 2004. O Rômulo Lins é um professor educador matemático que trabalhou há muitos anos na Unesp de Rio Claro, veio falecer recentemente, e é um pensador muito interessante da filosofia da matemática, tá? O link está aqui, vai estar no material de apoio de vocês lá no nosso AVA. E a pergunta que norteia o autor é essa: por que que a matemática parece tão assustadora para alguns, mas tão fácil para outros? E eu acho que todos nós já nos deparamos com uma situação dessa, onde algo para nós que estudamos matemática é tão simples, tão fácil, e as pessoas ficam assustadas e têm medo daquele conhecimento que jamais conseguiriam entender. Essa é a pergunta que o Rômulo se fazia ao longo dos anos, e ele tenta trazer de uma forma dinâmica e bem aprofundada nesse texto aqui. Nesse texto ele vai ele vai falar da criatura, né, a matemática, existindo enquanto um ente, né, quanto um ser, né, e o sujeito, que somos nós que se aproximamos dela, que olhamos para ela, né? Tanto com medo, tanto com facilidade. Então a gente tem dois sujeitos aqui que vão brincar, vão conhecer a criatura, a matemática. E aqui ele fala que existem duas possibilidades muito interessantes. Um sujeito pode olhar a matemática como se ela fosse um monstro, tá? Um monstro assustador que afasta as pessoas dela, que as pessoas têm medo de olhar para ela e medo de encarar. E para outras, a pessoa vai olhar a mesma criatura e vai enxergar ela como sendo um bichinho de estimação, como algo fácil, dócil, que eu posso carregar comigo para onde eu quiser. Então, com essa alusão aqui, ele tenta justificar por que a matemática é assustadora para alguns e fácil para outros. Ele desenvolve 7 teses que justificam essa narrativa, apresentando motivos por quais as pessoas veem a matemática como sendo um bichinho ou um monstro, e isso tem uma relação muito íntima, né, com a forma que a matemática foi sendo desenvolvida, ou seja, como que o corpo do conhecimento científico, matemático, foi se estruturando. Então, olhar para a matemática enquanto um monstro ou um bichinho de estimação pode ser uma força que quem definiu isso foi o próprio desenvolvimento da matemática. Então, eu faço esse convite à leitura de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco como que essa matemática surge
enquanto corpo do conhecimento, e espero que nos próximos módulos vocês tenham o prazer de conhecer mais sobre a história da matemática e seus avanços e desenvolvimentos. Um abraço e até a próxima!